Imagine comigo o seguinte cenário. Você é o dono de uma empresa, sendo que naquele mês você recebe uma cobrança de energia na sua caixa de e-mail. Naquela tem o logotipo da concessionária de energia correto, tem o seu valor, o histórico de consumos anteriores, tem tudo perfeito. Sem nenhum tipo de suspeita, você paga o valor. Para dias depois, a concessionária te mandar a mesma cobrança e falando que se você não pagar, você terá sua energia cortada. E é aí que você descobre que o dinheiro que você pagou nunca foi para o bolso deles, e sim para criminosos que te aplicaram o famoso golpe do boleto. A pergunta final que deve ser feita é: de quem é a responsabilidade dessa situação? Foi esse caso que foi a público, a júri, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Uma empresa acabou sendo vítima do famoso golpe do boleto. E esse caso não é somente um caso que foi a julgamento, mas também um caso que faz a gente refletir sobre responsabilidade, sobre proteção de dados e também a segurança no ambiente digital das nossas instituições de função básica. Meu nome é Carlos Eduardo, estudante de Sistema de Informações, e hoje eu vou apresentar tudo sobre o aspecto desse caso, desde seus debates no ambiente digital até seus debates realmente no ambiente jurídico. Em junho de 2023, a empresa Moraes e Sampaio recebeu um e-mail da Equatorial, um e-mail de cobrança referente ao valor daquele mês, no valor de R$ 136.522,52. Um valor bem grande, um valor bem alto. E o documento era praticamente perfeito. Tinha logo da Equatorial, tinha todos os dados que uma pessoa recebe quando tem um boleto, ou seja, CPF, o valor, tinha até mesmo contas anteriores, ou seja, o histórico de conta também tinha no documento. São informações muito confidenciais e que estavam ali, e qualquer pessoa que não teria observado os dois fatores que estavam fora desse padrão não viriam. Dessa forma, o proprietário da empresa pagou o valor, não foi debitado na conta da Equatorial, já que foi feito um golpe, e então a empresa novamente cobrou da Moraes e Sampaio e Moraes o valor referente a isso. E era um valor muito exorbitante, o dono não tinha como pagar, ele já havia pago. Então, vendo que provavelmente cortariam a sua energia, ele foi até a justiça para resolver a situação. Afinal, de quem é a culpa? Do golpista que alterou os dados, da empresa que está solicitando o valor referente ao seu serviço, ou da outra empresa que foi caloteada. Quando chegou no setor jurídico, então o júri orientou para 4 direitos ou leis principais para a gente poder verificar essa situação. A primeira delas foi o Código de Defesa do Consumidor. O artigo número 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que quem presta um serviço responde objetivamente pelos defeitos existentes na prestação desse serviço. Então, o júri declarou que, como a empresa tem o dever de cobrar, é ela que deve manter a segurança, ela que deve manter todo o aparato de autorização e verificação referente a essa segurança de cobrança. Como é que uma empresa de um grande porte manda somente uma cobrança por e-mail? Algo que, querendo ou não, é muito fácil de ser interceptada, de ser alterada, ou qualquer pessoa pode mandar fingindo ser equatorial. Então, o júri olhou logo nessa primeira parte do Código de Defesa do Consumidor. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é uma lei muito recente que dispõe justamente sobre esses aparatos jurídicos, coisas que envolvem dados pessoais de clientes, de pessoas que foram a público. Por quê? Como o golpista que produziu aquele boleto sabia, primeiro, o e-mail da pessoa a quem ele ia mandar, sabia o valor exato da conta, histórico de consumo, sabia um monte de coisas que não deveriam ter sido acessadas pelo público geral. Isso é uma clara violação de que houve vazamento de dados por parte da Equatorial. Ou alguém lá de dentro que vazou esses dados, vendeu eles a público, ou houve um vazamento em massa de alguma parte. Não importa qual seja a opção que aconteceu. O que importa é que dados foram vazados, e isso, pela LGPD, é impensável, não pode acontecer algo desse tipo.
Imagine quantas pessoas acabaram sendo lesadas porque seus dados estão na internet, seus dados foram vazados, e outras podem ser vítimas desse mesmo golpe justamente por causa disso. O terceiro fator foi a Constituição Federal. Foi puxado o artigo 37 da Constituição Federal, que o inciso 6 dispõe que entidades que prestam serviço público, sejam privadas ou sejam públicas, elas respondem pelos prejuízos decorrentes das falhas relacionadas à execução desse serviço. A Equatorial, por mais que seja uma entidade privada, ela presta um serviço público de distribuição de energia. Então, ela responde por esse inciso no artigo 37. Então, a Equatorial responde por essa falha relacionada à execução do serviço, porque a falha ela é considerada falha quando o serviço não tem uma segurança adequada para o cliente. E nesse caso foi exatamente isso, não tem uma segurança adequada nisso. E o quarto instrumento que foi visto para isso foi a ideia do fortuito interno. O fortuito interno ele é uma noção jurídica que funciona assim. Vou dar um exemplo. Imagine que o Banco do Bampará, ele todo dia está sujeito a clonagem de cartões, fraudes, ataques digitais de diversos ambientes. E esses riscos fazem parte da atividade bancária, é normal. Se você é um banco, principalmente grande, você com certeza vai ter casos de invasão de contas, de clonagem de cartão. Então, quando ocorre todo esse tipo de prejuízo, esse tipo de falha, não necessariamente caem na conta do cliente. Tem que ser visto caso a caso. Seguindo esse mesmo entendimento, o STF ele declarou que fraudes eletrônicas também fazem parte dessa ideia de fortuito interno. Então, em outras palavras, trata-se do risco do negócio. Você está ganhando dinheiro naquilo, você tem que investir em ferramentas para impedir golpes, impedir danos, impedir aos seus clientes. Então, esse é seu dever como entidade. Vamos então à decisão do júri sobre esse caso. Então, olhando esses 4 direitos e leis fundamentais para todo consumidor, então o tribunal decidiu a seguinte coisa. Ele deu razão à empresa Sampaio Moraes. Ele proibiu a suspensão de fornecimento de energia à empresa, proibiu que negativasse o nome e também proibiu completamente a cobrança da Equatorial referente a esse valor. Olhando tudo que a gente viu, que a cobrança não era justa, não era adequada. Dessa forma, a Equatorial acabou recorrendo à decisão, porém, todos os recursos apresentados foram rejeitados e o julgamento foi unânime. Ninguém aceitou o lado da Equatorial. Minha opinião sobre esse caso. Esse caso acompanha muito a evolução da sociedade digital. Por quê? Porque estamos decorrendo aqui de crimes relacionados ao ambiente digital que é algo muito recente, é de 20, 30, 40 anos para cá. A primeira lei que surgiu foi a Lei Caroline Dickmann, e ela faz pouco mais de 10, 15 anos, 10 anos de existência. A LGPD é novíssima, são leis que transcorrem sobre o ambiente digital que estão pela primeira vez vendo crimes relacionados a esse ambiente, seja bullying virtual, seja roubo de contas, seja diversas formas de crimes ambientais que não tínhamos antigamente e agora estamos tendo que nos adaptar, criar novas leis ou alterar leis fundamentais para poder fazer uma boa análise desses dados e desses casos separadamente. Além disso, esse episódio ele levanta uma outra questão muito importante, que, como eu já disse, se houve dados vazados pela Equatorial, quantos clientes estão sujeitos a esse mesmo golpe? Quantos clientes não podem ter caído nesse mesmo golpe e nem sequer transcorreram para a justiça, porque não tinham recursos, não tinham de recurso financeiro para ir atrás, e aí teve que pagar novamente, que era a única opção da pessoa. Isso demonstra que as informações pessoais das pessoas acabam sendo um ativo muito importante no mundo digital, de quanto seus dados são possíveis de serem usados contra você mesmo, quanto são possíveis de serem vendidos. Dessa forma, eu fecho toda essa análise sobre esse caso,
Dando essa minha opinião, muito obrigado por tudo.